Começando mais um aí, Mapa Podcast, né? Hoje eu tô com o Flávio aqui, empresário, né? Cara, você é organizador de rota logística nos negócios e na vida, né? Empresário, estrategista comportamental. É isso mesmo? Cara, é isso mesmo. Eu costumo falar que eu sou organizador de rotas porque no começo aí da minha carreira de logística, né, eu peguei como princípio que a roteirização seria o grande diferencial de uma operação, porque ali é onde a gente define exatamente o que vai acontecer na logística na rua, nas entregas, né? Então eu aprendi esse conceito trazendo para minha vida, né? Então eu costumo dizer que eu sou organizador de rotas na logística, que é um grande diferencial hoje de mercado, né? Que faz com que o SLA do cliente seja alcançado, assim como o custo da empresa também. Nos negócios, dentro das empresas do grupo FPA e também na nossa vida pessoal, da minha família, das pessoas ao meu redor. Legal, cara. Há 18 anos, cara, estrutura, né, a operação logística, forma líder, organiza sistemas de alta performance. Já participou também de gestão de mais de 3 milhões de entregas, cara. Realizou aí mais de 800 entrevistas profissionais ao longo da carreira, né? E também você tem experiência em montagem de equipe, né, com baixo turnover. É mentor do curso também do LTAN, né, do Logística de Transporte em Alto Nível e consultor empresarial, né? Cara, o seu currículo é bem legal, né? Eu queria que você falasse também um pouco sobre esse... Cara, se eu te contar que eu entrei na logística sem querer, você acredita? Cara, eu vim do ramo de cybercafé, foi assim, minha primeira empreitada, né, como empresário. Na verdade, eu era operador de call center na época. Apareceu uma oportunidade, isso lá em meados de 2006. E aí fiquei nesse ramo da informática por um tempo. Consegui abrir depois uma loja, duas, cheguei a ter um box com terceira loja, mas na época não tinha me estruturado muito bem, não conhecia ainda do negócio. Acabou não dando certo devido às grandes magazines entrarem aí com força vendendo computadores, né? Então, naquela época, cara, eu saí de lá, fechei a empresa, vendi o que sobrou de estoque e tinha uma pessoa meu tio, tinha um tio meu que trabalhava como operador de logística na área Sim. de transporte, contratação de veículos, né? E na época o Nextel era muito famoso, era utilizado o Nextel para fazer contato com os motoristas e fazer contratação. Não existia ainda a internet do jeito que tem hoje, WhatsApp, alguns portais que você anuncia carga e consegue fechar negócio. Então era na raça. E aí um dia eu passei na casa dele para tomar um café. Ele falou: Flávio, a gente tá precisando, cara, de pessoas para contratar caminhão, carreta. A gente tá com uma operação aí grande para o Centro-Oeste e tal. E você não quer trabalhar de agenciador? Cara, eu nem sabia o que que era isso. Agenciador de carga, né? Então eu peguei, na época eu precisava de uma oportunidade, não tinha guardado um dinheiro muito grande, era muito pouco o valor da loja que Sim. sobrou. Então eu fui lá, fui conhecer o mercado, acabei indo, peguei um Nextel, era minha ferramenta de trabalho, e comecei a fazer um trabalho ali na contratação. Comecei a gerar ali dentro uma modelagem de negócio, que a gente vai falar mais para frente, sobre quais são realmente as características que me fizeram chegar nesse patamar que eu tô hoje. Legal. Então a primeira, Davidson, foi essa modelagem. Eu fui entendendo como é que funciona, o que, que o operador precisava logístico, o que, que o embarcador esperava, como que era a característica de lidar com motoristas, né? E fui criando ali um time de motoristas, trazendo um pouco de negociação que eu aprendi durante a área comercial ali na minha loja. E, cara, sempre muito curioso. Na época eu estava fazendo faculdade de marketing e comunicação promocional. E aí
eu comecei, cara, e fui me dando muito bem. Tanto que a empresa que me proporcionou o Nextel, que na verdade a gente nem era colaborador, funcionário, nada, era um prestador de serviço, acabou me chamando. Eu entrei na época como assistente comercial, porque tinha uma rede muito grande na época que era a Ricardo Eletro, e a Ricardo Eletro era forte no Centro-Oeste. Aí eu comecei a arrumar muita carreta para eles e consegui um contato para ter uma reunião na época com o gerente de logística. Então consegui Certo. levar a gente lá para o Centro-Oeste. E ali foi um diferencial que a empresa gostou. E desde ali eu fui crescendo, galgando, virei supervisor de frota, tudo isso construindo uma carreira lá dentro, tá? Depois gerente de transporte, gerente de operações, fui para outras empresas, onde cheguei a ser gerente regional, gerente de implantação de unidades e por fim, antes de abrir, né, o grupo FPA, que na época era Scriptport, eu fui diretor de operações. E aí eu vou contar um pouco no decorrer aqui do nosso bate-papo, como que foi essa ascendência na logística Sim. e que me trouxe essa experiência de aplicar tudo isso hoje na vida das pessoas. Legal, cara. Até pegando esse ponto do grupo FPA, né? Faz 5 anos já que você começou isso aí do zero, né? Eu queria também que você falasse, né, sobre essas soluções dessas marcas, né? Que você também parece que tem a Script Online, né? E a Delivery Direto.ai, né? Que fatura aí milhões por ano aí. Eu queria também que você desse uma visão, né? De como que você começou para o pessoal aqui. Então, trazendo agora, cara, para essa fase da abertura, né, da Scriptport, na época, a minha ideia, cara, era o seguinte: script vem justamente de roteiro, né? Na minha cabeça fazia muito sentido que o roteiro, a roteirização era o nome da empresa, porque sempre achei que era o coração do negócio, Sim. né? Então, script vem disso, então a gente utiliza script aí na área de tecnologia, de informação, que são os scripts internos de desenvolvimento de sistema. No próprio cinema tem os scripts de roteiro. Então eu utilizei esse nome com um port no final de Portela, que vinha da minha primeira Cybercafé, Sim. a M-Port, né? Então veio essa ideia e eu abri. Na época a ideia era ser como se fosse um intermediador de cargas, porém com um aplicativo. Então eu queria fazer aquilo que eu comecei lá atrás, só que com um aplicativo os motoristas receberiam demanda e a gente faria ali a conexão e fecharia o negócio. Porém, na época a gente chamava isso de transportadora digital, porém veio, cara, a pandemia, e foi bem, né, nessa fase da pandemia, e na época a barreira de entrada do delivery estava muito baixo, né? Porque tinha muitas opções de delivery, né? E muita gente vendendo online, porque era muito restrito, né? A sair para poder comprar, tinha até as próprias regras na época. Sim. Então foi quando eu falei, poxa, pelo sistema que a gente tem, na época até o gerente comercial que me atendeu, quando a gente comprou o primeiro aplicativo, ele falou, cara, por que você não vai pro delivery? É uma barreira baixa, você vai conseguir implementar. Então eu acreditei e começamos do zero a operação de delivery com o mesmo nome, Scriptport. E aí começou uma era, e nosso primeiro faturamento, em maio de 2021, foi R$ 794 no mês. Eu nunca esqueço. Caramba, cara. E ali começou a nossa história que nos fez chegar até onde a gente está hoje. No decorrer desses anos, né, falando um pouco das marcas, a gente começou a estruturar o delivery, a crescer, sempre muito difícil para você criar uma autoridade regional, né, alcançar um time de entregadores. A tecnologia a gente teve que mudar por 2 ou 3 vezes, atualizar. E, enfim, a gente conseguiu montar aí uma empresa que chegou a ter 15, 20 mil entregas e, ao mesmo tempo, fomos trabalhando aquela outra ideia da intermediação, consegui implantando, aonde em 2024 apareceu uma oportunidade. Eu falo para todo mundo que a gente cria oportunidades, né? Sim, sim. E então temos que estar preparados, as oportunidades quando aparecem, né? E aí uma grande distribuidora
talvez a maior do estado cosméticos e perfumarias e higiene pessoal. Ela, que a gente já prestava serviço, eu já tinha um network com eles desde a época que eu trabalhava para outras empresas como gerente, diretor, enfim. Eu tinha uma abertura, né? Isso é importante. Sim. Relacionamento, network, pessoal, isso aí é extremamente importante. É o diferencial de muitos empresários que hoje crescem, porque é através disso, cara, que a gente consegue ter oportunidades e também desenvolver parcerias. Então, essa grande distribuidora veio com oportunidade, que a empresa que atendia eles estava tendo, na época, um colapso operacional. E aí a gente falou, deixa conosco que a gente vai atender. Na época a gente não tinha estrutura, contratamos uma equipe, eu era dia e noite trabalhando, 24 horas, domingo, contratando veículo, tive que contratar uma equipe de apoio que não tinha experiência. E assim a gente conseguiu atender mais de 200 carregamentos em 2 semanas. Começamos a consertar a operação deles. E no começo de 2025, eles nos ofereceram a região do Alto Tietê para poder atender. Nessa época, a gente conseguiu, com a expertise que foi criando, alugar um galpão. Foi tudo muito difícil, como todo começo, né? Uma estruturação, montagem de equipe. Aí foi trazendo toda a minha expertise correndo atrás de fluxo de caixa, capital. Você precisa ter uma estrutura, Sim, sim. montar porta-pallets, né? Otimizar equipamentos, empilhadeira, time, enfim. A gente foi muito bem, conseguimos pegar outros clientes que vieram também através dessas oportunidades, e aí a gente fez uma bifurcação na empresa, né? Geramos a Script Online, que foi um movimento, né, de que, poxa, nós estamos sempre online, precisou de transporte, precisou de logística, pode contar com a Script. Deixamos o nome Script, que já era um nome bem quisto, né? Era o nosso nome que as pessoas mais nos chamavam. E aí ficou Script Online para as operações de transporte e distribuição. E a gente se especializou e pegou também todo o Vale do Paraíba para trabalhar a distribuição, que é a distribuição plena, a coleta direcionada, o cross-dock em si, né? E aí fomos pegando essas regiões, litoral norte, região de Guarulhos e toda a parte de zona leste. E hoje nós temos aí praticamente 180 veículos. Nós temos aí um SLA em torno de 95% de cumprimento desse SLA. Temos uma equipe com um turnover baixíssimo, né? Então hoje a gente tem uma operação muito bem direcionada, e agora nesse ano a gente também vai trabalhar para desenvolver parcerias e buscar muito o ramo de e-commerce que está crescendo, né? Você sabe Sim, sim, disso, sim. trabalha na área, sabe como que é marketing digital diretamente ligado a desenvolvimento de e-commerce. Então a gente vem com essa energia, e o delivery passou a ser um outro produto, né? Então o delivery hoje é um produto e o script online é outro. E o delivery hoje a gente está investindo muito em tecnologia. A nossa tecnologia é uma das melhores do Brasil, se não a melhor. A gente tem ali uma série de diferenciais de mercado, inclusive que a gente vai lançar nesse ano alguns planos e pacotes. A gente está implementando inteligência artificial, que vai ser como se fosse um atendente digital e um buscador dentro do estabelecimento, que vai facilitar com que o cliente, né, final desse estabelecimento possa atender e ao mesmo tempo dar uma facilidade para oferecer promoções, descontos. Aí vem a parte da torre de controle, onde a gente vai ter um sistema de gestão de entregadores, entrega, onde vai aumentar essa malha, né, do estabelecimento. Ele vai poder colocar os entregadores dele nesse sistema e ao mesmo tempo contratar entregadores da delivery quando precisar. Ou seja, o estabelecimento que hoje tem aí 2, 3 entregadores vai ter 50, 60 entregadores ali para poder estar trabalhando. E por fim tem a opção, né, de fazer a profissionalização do negócio dele, fazendo um upgrade onde é a gestão completa. Aí a gente entra com um time, faz gestão de escala, segurança jurídica total para o estabelecimento, né? Hoje a gente tem um time jurídico aí fantástico, a gente tem
uma proteção fiscal, um trabalho com um discernimento muito grande, treinamento para a equipe do nosso cliente. Então, quando o nosso cliente, o estabelecimento, ele busca, além de qualidade, focar no core business dele, que é o que ele vende ali, né? O produto, o ambiente dele, aí eu falo de food delivery, farma, comércio em geral, autopeças, etc. Ele foca, coloca a energia dele nisso e deixa a logística com a gente. E tem sido um produto que é o nosso pioneiro e a gente também quer direcionar. Então a gente tem 3 frentes que vão vir aí em 2026 para revolucionar esse mercado e fazer uma expansão regional também. E tem o Elitan, que é a logística de transporte em alto nível. Aí é uma mentoria, né, um curso, né, que a gente desenvolveu. Eu tinha uma vontade muito grande depois de uma carreira toda construída em cima de montagem de equipes. Eu tive já alguns prêmios, né, nas empresas que eu trabalhei, principalmente quando eu era gerente regional e trabalhei na unidade de Mogi das Cruzes. Eu, por 3 anos, ganhei com menor turnover, ou seja, montar times, estruturar, gamificar, montar uma cultura. Então, nesse decorrer, nas minhas contas, só de currículos, e-mails que eu fui computando ao longo da carreira, foram aí pelo menos 800 entrevistas. E aí eu desenvolvi técnicas, comecei a criar dinâmicas, né? Não era só uma entrevista tete a tete. Sim, sim. Então eu confrontava. Isso é necessário, né? Sim, eu confrontava os colaboradores que tinham interesse em trabalhar com a gente, ali os prestadores de serviço, ia fazendo com que eles se destacassem, se mostrassem capazes nas dinâmicas e se enfrentassem mesmo em argumentações. E aí eu ia, porque o interessante para mim era comportamento, proatividade e ambição. Por quê? Eu percebi, gente, que na minha concepção, na forma como eu enxergo o mercado, faculdade, universidade não é aquilo que faz o profissional ter destaque no mercado, tá? Eu acho que isso é uma coisa que é enviesado hoje, o sistema faz com que as pessoas busquem, né, o ensino superior. Porém, lógico, eu estou falando isso em determinadas áreas, aí a gente está falando de medicina, direito, eu não estou falando disso, estou dizendo, por exemplo, na área de logística, eu fazia entrevistas onde pessoas formadas em logística e administração, a gente fazia ali perguntas como, por exemplo, a diferença de um pallet PBR para um pallet CHEP, a diferença de um caminhão 2 eixos para 3 eixos, o que era um sistema TMS, coisas que a gente vê na prática ali, né? Uma operação cross-docking. Muitas das vezes, aí posso falar que mais de 90% das vezes, quem tinha faculdade nem tinha ideia do que eu estava falando. E então eu percebi que eu podia formar o time. Não era sobre ser ou ter faculdade, era sobre a pessoa Você querer. conseguiu ter ali um insight naquele momento. Isso. Né? Então ali, cara, foi a primeira vez que eu realmente percebi que não era só sobre logística, né? Era sobre entender de pessoas, era sobre tirar o melhor delas. Então, desde aí, as empresas que eu trabalhei foram colocando as contratações, captações, prospecções de colaboradores para mim poder trabalhar isso. Inclusive, quando eu saí de gerente da unidade Mogi para gerente regional na época, a diretoria pediu, você que vai contratar o seu sucessor. Né? Você que vai prospectar, contratar, entrevistar. E foi assim que eu levei a minha carreira.